Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meus amigos, eu volto nessa tarde de domingo, dia 7 de agosto de 2022, para fornecer mais um segundo fluxo de notícias, atualizações de todos esses momentos que levam à conversão do RV-GCR e a todo esse acontecimento. Eu agradeço a todos os irmãos inscritos no canal desde o início e todos os novos que me conhecem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E eu tenho algumas novidades a compartilhar, meus amigos. Gostaria de dividir isso com vocês, algumas posições, né? E por incrível que pareça, como eu sempre digo, este processo ele é movido 24 horas por dia, os 7 dias da semana. E algumas dessas informações eu sempre trago no domingo também, um grande recolhido, né, e um grande também impulso para a próxima semana que estou ouvindo e gostaria de compartilhar humildemente com os amigos que acompanham as notícias, né, e o que eu pude colher, né, dessa manhã para essa tarde, amigos, e de certa forma é importante para todos nós nesse processo, né. Vamos lá, a nossa leitura. O que achamos que sabemos até o presente momento sobre a redefinição de moeda global, a República Restaurada e o RV. Essas informações começaram a sair a partir de ontem. Charlie Ward diz que toda esta sujeira de todas essas elites está sendo presa. Esta nova semana estaremos esperando por anúncios, divulgação pública do Global Currency Reset e IRV. Isso não aconteceu ainda, mas nos mostra que a Aliança Global e os militares ainda não estão prontos para revelar ao público exatamente o que se trata tudo isso. Isso é frustrante, sim, mas precisa ser feito. A inteligência está relatando sobre a definição de nomeações do grande Tier 4 para resgatar e trocar. Novamente ainda não aconteceu. Estão dizendo a todos nós que a aliança novamente tem usado algumas informações a fim de capturar as primeiras elites que fizeram as coisas erradas. É frustrante, mas é essencial para o RV acontecer. Não é como se isso não fosse acontecer. Sabemos que as verbas para a redefinição de moeda global já foram liberadas. Há mais de 480 contas de Paymasters totalmente carregadas, com dinheiro sendo liberado lentamente, enquanto eles também pegam alguns bandidos por esse caminho. É muito aparente que a aliança está vencendo, embora o pensamento atual lógico sugira que todo este choque coletivo do público ainda ocorrerá em algumas semanas. Lembrem-se, paciência é uma virtude. Ter virtude é sinal de ser moral. Bons seres morais têm o poder de vencer o mal e mudar o mundo. E nós vamos. Bom, meus amigos, sobre uma grande inteligência, segundo algumas informações que eu acredito serem reais, são essas as últimas novidades, que eu pude trazer e pretendo estar em conectividade com esses provedores cada vez mais, pois nos informam sobre grandes movimentações globais, em escalas muitas vezes não vistas por nós, mas grandes das operações de guerra que envolvem há anos, há décadas. Elas são movidas por operações militares, muitas coisas que ocorreram, e nós precisamos entender, às vezes até em todas essas linhas, essas movimentações. Eu acho isso importante também. Bom, seguindo aqui um método de pensamento, a tecnologia de hoje pode trazer uma vida confortável para todas as pessoas. A realidade tem sido diferente. O Ocidente está aumentando o belicismo,
e as convulsões sociais, econômicas e ecológicas estão aumentando em todo o mundo. Não parece haver saída. Os países da Organização do Atlântico Norte estão se armando, superando seus concorrentes com guerras econômicas. As democracias supostamente liberais do Ocidente estão se transformando em regimes de vigilância repressivos, cuja aliança militar está marchando estritamente para o Oriente a fim de conquistar mais mercados e matérias-primas. A ciência está pesquisando patógenos perigosos em vários laboratórios e essa guerra biológica não é mais uma utopia. A superexploração contínua de recursos e enormes quantidades de resíduos estão alimentando uma catástrofe ecológica, enquanto mais pessoas do que nunca estão afundando na miséria e na fome, apesar da produção em massa. Muitos vêm alertando para as consequências há muito tempo. Alguns estão demonstrando, mas os debates sobre a reversão terminam em um ciclo contínuo de modos subjuntivos. Devemos, podemos, mas isso não existe. Cada passo fica ou cai com os lucros e ambições de poder das corporações multinacionais, levando os pobres a uma miséria ainda maior e a uma escalada de violência. Com a tecnologia de hoje, a humanidade poderia mudar de rumo há muito tempo e tornar possível uma vida boa para todos os habitantes da Terra. Isso não está funcionando, e a massa de pessoas parece estar presa na roda de uma máquina de lucro impecável que continua correndo contra os interesses da maioria do povo. Bom, meus amigos, só fazendo um breve adendo, né, eu quis trazer esse artigo, pois eu compreendo, né, muitas das posições, né, de todas as nações, né, muitas pessoas aqui no Brasil e no mundo todo, né, carentes de toda essa questão de necessidades básicas, né, em suma, muito aqui no Brasil, né, apesar de grande parte de toda essa divisão de poderes que é aqui o Brasil, e em muitos lados, né, há muita corrupção. Apesar de tudo, o Brasil vem experimentando algumas formas de experimentos de acordo com renda básica para pessoas com auxílio gás, luz, né, em diversos locais do Brasil, luz para famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social não estão sendo cobradas, né, inclusive aqui em Curitiba, né, no Paraná, muitas das famílias são beneficiadas com isso, e em São Paulo também, as pessoas precisam estar indo até essas instituições, fazendo seus devidos cadastros, né, e conseguindo esses benefícios que estão atrelados todos à liberação governamental que está sendo permitida, como eu já comentei com vocês isso antes, né? Então, para combater um pouco dessa miséria, né, que se estende pelo mundo todo, os países foram autorizados a desenvolver esses programas de renda básica, né, e atrelar aí quantias também a estatais e nacionais nas companhias de energia, companhias de água, que vem facilitando aí algumas, né, vem barateando, né, pelo menos custeando um pouco menos as famílias brasileiras que estão envolvidas conseguiram, né, pois não são todos, né, os que conseguiram pelo menos se encaixar nesses programas. E adiante disso, né, eu reconheço, né, toda essa luta pelo mundo todo, e se não fossem todos esses partidos, toda uma aliança sendo formada já há tempos atrás, que luta, né, com essas elites, né, nós estaríamos em situações piores ainda hoje, né? Se não fossem alguns combatentes do poder, né, estaria nesses últimos anos, acredito eu, que um acontecimento muito, na época do ex-presidente Trump, eu já cheguei até a comentar, foi encontrado evidências, né, não lembro se era Iraque, Israel, Palestina, em algum lugar de vários laboratórios que foram bombardeados lá com mísseis, né? Então, e eles tiveram que fazer isso, pois eles estavam desenvolvendo armas químicas, né, para erradicar o povo, né, num propósito maligno, de intenção maligna. E dessa forma, algumas, isso é só um exemplo, né, mas nessa atual época foi um grande feito, né, e tinha algumas vidas envolvidas nisso também, nessa maléfica
atitude, né, precisaram também, infelizmente, foram juntos nesses atestados, né, nesses atentados. Eu acredito que ninguém precisaria morrer para as coisas funcionar, né, meus amigos? Mas pensem em todo esse desenvolvimento, todas essas coisas que mal fariam a humanidade. Então, naquela época, né, pouco tempo atrás, né, no mandato do ex-presidente Donald Trump, ele mandou lançar mísseis e destruir todos esses laboratórios, né, que estavam fabricando armas químicas, né, para o poder bélico. E aí isso saiu na mídia, saiu em todos os lugares. A mídia ainda contestou algumas coisas, né, e tal, mas pensa, né, se tais coisas fossem feitas com intenção maléfica para com a humanidade, e tem coisas muito mais sinistras do que essa que nós vemos, meus amigos, por aí, né? Esse é só um exemplo, né, um humilde exemplo. Seguindo aqui, meus amigos, eu dei uma passadinha no canal do Mark, né, para a gente ver o que esses grandes detentores, parceiros, né, estão conversando. Eu acredito que estamos à beira dessa coisa acontecer. Estamos avançando em direção à linha de chegada. Isso é realmente histórico, pois vemos tudo isso acontecer. Estamos mensuravelmente mais próximos do que jamais estivemos nessa jornada. Nós tivemos algumas notícias hoje, mesmo que os centros de resgate estiveram offline, orando para que este seja o início. E o discernimento é tudo. Muitas mentiras abundantes estão sendo colocadas por aí, fiquem todos seguros. Vamos começar a reavaliação. O que sabemos é que eles estão tentando fazer 2 grandes tranches em remo. Foram centenas de milhões de dólares e eles estão sendo programados para 2 intervalos de tempo diferentes. Eu consegui isso de algumas pessoas conectadas e 2 outras fontes ao centro de redenção. Eles estão se esforçando para testar todos, preparar essa bomba e testar o sistema para ter certeza de que está pronto para todo o lançamento. Espero que eu possa ter mais notícias essa semana sobre isso, para saber como foram todos esses testes, tudo ocorreu bem, para isso nos dar alguma ideia do tempo que estamos perto. Estão saindo mais boatos de que essas tranches aconteceram. Ouvi dizer que uma quantia de 28 zeros foi enviada ao Tesouro dos Estados Unidos para os bancos do Tier 3. Do lado bancário e do pessoal do centro de resgate, estamos tratando isso como um rumor, mas isso está dentro do alvo preparatório. Vamos ver como isso se desenrola. Pensamos que este novo sistema instalado e funcionando seja capaz de realizar todas as transações, então estamos perto. Ainda não tenho nada para CMKX ou assentamentos. Queria ter mais, mas não há muitas notícias reais por aí. Apenas desinformação, é tudo muito estático, porque eles querem nos manter adivinhando. Do Iraque, Al-Maliki espera. Os líderes do movimento. Não há reunião até depois dessas condições. A parte importante desse artigo é que eles estão se reunindo propriamente para todos esses assuntos, isso é muito importante. Ainda muito importante, e meus contatos com o ministro das Finanças também têm me dito isso nos últimos meses. De gurus do dinar, economicamente e parlamentar, a taxa de câmbio do dólar vai ver a luz na próxima etapa. O deputado estadual Jassen Al-Moussavi, acho que é assim que se pronuncia, confirmou na última quarta-feira que as chances do quadro de coordenação dentro do parlamento se tornaram muito fortes, e isso qualifica para alertar a taxa de câmbio do dinar iraquiano em relação ao dólar americano. Não qualifica o parlamento para alterar a taxa de câmbio. Receberemos vários artigos do Banco Central do Iraque e do Comitê de Finanças, que eles só têm o poder de alterar a taxa de câmbio agora,
tendo dito que esse parlamento pode certamente pressioná-los a agir. Mas ter o controle do parlamento não os qualifica para fazer qualquer coisa quando se trata da reforma monetária. Não temos que vê-los definir o governo, só precisamos vê-los progredindo para que o ministro das Finanças e o Banco Central do Iraque tenham confiança para seguir em frente. É por isso que todas as reuniões das últimas horas são tão importantes. A conversa nas ruas é sobre a mudança de tarifas e há mais conversas de Al-Kazemi e amigos sobre a mudança dessa tarifa. Bom, meus amigos, foram as últimas informações ditas pelo canal do Mark, né? Vamos observar esses rumores, né? Principalmente sobre essas grandes tranches, né? Sendo movidas novamente. Tivemos algo parecido alguns meses atrás, que pode ter levado uma etapa de liquidez a grandes jogadores, e se não a maioria no Tier 3, né? E havendo isso novamente, né? Todo esse processo tecnológico, nós vamos ficar em cima e possivelmente, né, isso vem para fornecer, acredito, a mais pessoas dentro de um novo escalonamento, mais financiamento, né, e para que em breve, quando houver, né, entre todos, a sua maioria, ou pelo menos segurança entre todos para fazer esse start, isso ser liberado de alguma maneira, né, ou quem sabe alguns acessando antes que outros. Ainda é muito inconclusivo isso, mas nós estamos em cima e observando esse cenário, né? Se você chegou até aqui, está gostando do conteúdo, continua se inscrevendo, deixando o like, isso ajuda muito a movimentar a engrenagem do YouTube. Todo tempo de visualização também influencia que o canal seja indicado a novas pessoas, amigos. Então, eu conto com cada um de vocês também, se acham útil, né? Participem, né? Estejam presentes nos comentários, deixa o like, né? Se inscreve também se não é inscrito, é sempre muito bem-vindo a presença de todos no momento que puderem, né, estar voltando, as portas estão sempre abertas. E eu gostaria aqui, meus irmãos, de dar aí algumas últimas notas sobre uma grande inteligência também que fala na internet, e eu reúno essas informações, acho de suma importância trazer aqui para nós, e o que eu gostaria de dividir diante disso é o seguinte: Israel lança ataques aéreos a Gaza e mísseis a Israel. Mais de 400 foguetes disparados até agora pelo PIJ em Israel. 24 mortos, 203 feridos devido aos ataques israelenses em Gaza até agora. China visa o Alasca com arma de terremoto após o Pentágono sofrer perdas devastadoras em jogos de guerra classificados. Cientistas preveem que milhares morrerão por terremoto esperado. China movendo armas nucleares em público. Igreja Católica no Canadá sendo acusada de um genocídio de mais de 500 mil crianças nativas. A visita de Pelsi a Taiwan desencadeou uma ação militar na China. Estão se preparando para uma transição de poder. China já não aceita regime de Biden. Reino Unido em recessão. Na última semana, um acordo secreto foi alcançado entre os governos russo e britânico para encerrar a guerra na Ucrânia. Isso faz parte de um acordo mais amplo que levará a uma revisão completa das instituições internacionais existentes, disseram fontes da MI6 e FSB russo. No entanto, em uma tentativa desesperada de impor a lei marcial médica no planeta, a máfia das elites está montando uma feroz contraofensiva ao lançar um ataque maciço de armas biológicas. Isso significa que desencadeou uma caçada internacional contra os principais agentes da
da máfia, e das elites, e continuará durante mais alguns dias para que evitem que isso aconteça, concordam várias fontes. O fato é que não importa se tudo está instalado, porque a corporação dos Estados Unidos da América está falida, desmantelada, dizem as fontes da CIA. As fontes do MI6, por sua vez, disseram o seguinte: cessamos o presidente americano por fraude eleitoral. Estamos em um novo governo em Londres, embora sob lei marcial militar completa. De qualquer forma, outro sinal de que algo fundamental mudou é que a Rússia voltou a enviar gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream 1, após um intervalo de manutenção de 10 dias. Segundo fontes da P3 Freemason, o que aconteceu foi que a liderança da Europa Ocidental decidiu ignorar as ordens vindas de rabinos em Nova York que pensam estar envolvidos em uma guerra santa contra a Rússia. Outro grande sinal de que algo fundamental mudou foi esta notícia. Representantes da Ucrânia e da Rússia assinaram, na sexta-feira, um acordo para retornar as exportações de grãos em uma reunião mediada pelas Nações Unidas, à medida que aumentam os temores sobre uma crise alimentar desencadeada pela alta dos preços das commodities. O acordo foi alcançado em Istambul durante uma reunião de 4 vias, incluindo as Nações Unidas e a Turquia, garantindo também rotas marítimas seguras depois que a passagem pelo Mar Negro foi bloqueada devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso significa que o cartão de chantagem da fonte ocidental foi removido. Essa foi uma das cartas mais fortes detidas pelas pessoas que controlam o grupo de países do G7. Portanto, sua retirada da mesa é mais um sinal de que um tratado de paz foi alcançado. É nessas circunstâncias que o chefe da MI6, Richard Moore, fez uma rara aparição pública em uma conferência de segurança em Aspen, Colorado, onde deu a entender que um acordo de cessar-fogo temporário foi feito na Ucrânia, dizendo: difícil encontrar mão de obra e material nas próximas semanas. Ele então revelou a situação real ao admitir que estão em um momento difícil e precisam ajudar ucranianos, e pelo menos a negociarem uma posição de força significativa, porque o líder chinês Xi Jinping está observando tudo. Bom, meus amigos, certamente eu gosto de trazer essas notas que exploram essas humildes visões sobre o topo do que acontece no mundo, sobre o topo do que essas massas e esses futuros promissores de toda essa prosperidade, essa grande aliança, os White Hats, que o grande partido BRICS também, que vem reformulando muitas coisas, que fazem parte também de seus grupos militares envolvidos em todas essas operações globais de reestruturação, soberania, tirando das mãos desses corruptos, desses cartéis bancários, principalmente dos Estados Unidos, que é a nação mais sinistra que se desenvolveu ao longo dessas últimas décadas, meus amigos, pode-se dizer aí, dos últimos 500, 600 anos, até uns 800 anos, é uma nação constituída através de muitas coisas ocultas, muitas sociedades, corporações, e isso pouco noticiado pela mídia, mas vocês podem ver aí, é só jogar na internet coisas do tipo Bohemian Groove e por aí vai, Aí a gente começa a entender o que é todo esse sinistrismo, todo esse ocultismo relacionado às corporações, às elites e
todas essas elites, né, e sociedades que pretendem colocar, né, mesmo até sem saber, através de vários outros ramos e sociedades que acreditam que não colaboram para a nova ordem mundial, mas estão colaborando indiretamente também, né? Tudo isso vem sendo desenvolvido há décadas, né? Podemos dizer aí há centenas de anos, e algumas dessas coisas sendo ligeiramente, em épocas atuais, de alguns anos para cá, combatidas, né, diante de todas as alianças que puderam ser formadas, né, visto que tudo isso já teria que ter, né, haverá uma intervenção em um momento próximo, eu acredito, e acredito que essa intervenção será de forma celestial encarada por todos nós, meus amigos. Então temos que também expandir a nossa consciência para toda essa ascensão que virá em breve, né, pois muitas das coisas já não são mais aceitas como estão fazendo, e essas elites estão correndo que nem loucos, né? Pode-se dizer correndo que nem loucos para causar os seus últimos danos às pessoas, né, e nos levar aí cada vez a mais despovoamento e outras coisas, roendo todo este osso, mas sabendo de seus ultimatos também. Bom, meus amigos, é o que eu tenho para compartilhar nessa tarde. Muito obrigado pela companhia, pela comunhão, pela conectividade. Eu gosto sempre de dividir esses momentos com vocês. Eu venho aqui ter uma conversa sadia e humilde com todos diante de uma visão também vinda diante de todos esses provedores, né, que nos informam, além de nos prenderem a algum conceito teórico, não, às vezes querem nos avisar, já que estejamos posicionados, não nos assustemos com algumas coisas, e é isso, né, que eu procuro entender e compreender também. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos uma grande voz é o infinito e além. E sempre além, meus amigos, fiquem com Deus. Farei o possível para ver se acho alguma coisa ainda hoje, né, e voltar mais tarde. E se achar algo de relevante, estarei aqui. Todos estão convidados a voltar, como sempre, né, meus irmãos? É sempre um prazer a visita de cada um de vocês. Não é demagogia, é reciprocidade. Fiquem com Deus, continuem tendo um excelente domingo abençoado em nome do nosso Senhor Jesus. E até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amigos.